Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista que eu já estava a falhar com vocês há um tempo, já tinha dito a alguns, outros já sabiam por outras vias, e isto tudo por causa do que já sabemos e aquilo que vai suceder no final do próximo mês em relação ao encerramento do servidor oficial da OneGame no Brasil. Nós tivemos aqui muita conversa, fizemos alguns vídeos, houve muita comunidade brasileira que veio assistir aqui aos vídeos, mas nada melhor do que falarmos com quem lá está e nada melhor do que falarmos acima de tudo com quem sabe como é que as coisas foram. Para isso, eu decidi convidar aqui o Canela. Para quem não conhece, vou deixar o link da Twitch dele na descrição e talvez do YouTube dele também, para vocês passarem por lá. E apresenta-te aí ao pessoal que não te conhece, aqui da comunidade. Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o Canela, faço live stream de Metin 2 da OnGame, aqui o servidor brasileiro, né? O oficial servidor brasileiro, que agora está com data marcada para se encerrar. Infelizmente. Então, deixa-me começar por fazer logo essa pergunta. Vamos já se calhar ao ponto, que é: como é que vocês receberam essa notícia? Foi com espanto ou foi algo que vocês já estavam a contar que acontecesse um dia? Rapaz, a gente sempre teve digamos assim, uma fofoca no servidor, sempre teve comentários de que o Metin ia parar. Sempre, sempre. A gente sempre, desde 2012, vem alguém, um rage, algum jogador que ficou, digamos assim, satisfeito com a equipe. Ele chega e fala assim: ah, isso aqui vai acabar. Sempre a gente escutava a história de que o Metin ia acabar. Uhum. Só que nunca chegou a um ponto de chegar e falar bem assim: não, de fato acabou. Acabou o Metin. E foi um espanto porque, igual no meu caso, eu estava trabalhando, um cara do grupo da live chegou assim, um grupo do WhatsApp, que a gente pega os inscritos da live e joga. Sim, sim. Ele chegou e falou: Canela, é verdade que o Metin fechou? Olha o site. E eu nem estava sabendo, nem estava ciente. Foi coisa de, acho que era meio-dia, na metade do dia, sim. O cara mandou mensagem para mim, eu fui olhar e foi um choque para mim. E eu garanto que para 90% dos jogadores do Brasil, cara. Pois. No meu caso, quando eu tive conhecimento disso aqui em Portugal, para mim já era bem de noite. Tanto que eu fiz um pequeno vídeo só com o telemóvel a dar conta. Depois amanhã falamos melhor sobre a situação. E depois, quando fui inteirar do comunicado da OneGame, porque nós não conseguimos aceder ao vosso site, temos um bloqueio regional e, portanto, para entrar tem que ser com outras vias e não sei o quê. Não tive logo acesso ao comunicado. Depois a OneGame publicou no Facebook, que é de acesso a todos, e foi aí que nós conhecemos. Mas nos últimos anos, pelo menos é a informação que vai passando aqui pela nossa comunidade, porque não sei se sabes, mas houve aqui uma altura em que muita gente de Portugal também foi jogar para o vosso servidor. Mas já se fala muito, ou já se falava muito que aquilo não estava a ser bem gerido, que a equipa não estava a ir pelo melhor caminho. Vocês também já sentiam isso ou é só fofocaria? Não, a questão da equipe, cara, é meio complicado a gente tocar no assunto empresa, né? Certo. A insatisfação, ela acontece independente se a pessoa tiver. Eu falo assim, eu não culpo os funcionários da OnGame em si, os GMs em si, porque a gente entende e a gente ficava ciente de que tinha muitas alterações, muitas melhorias no nosso jogo que não aconteciam, que não era por falta de vontade. Tinha uma questão da proatividade da própria equipe, que era uma questão assim, de você responder um ticket, de você ter algum tipo de suporte, só que eles atuavam à medida do possível, de Ok. acordo com aquilo que era dado a eles, pelo menos era a informação que era passada para a gente. Agora, perdão, Tudo bem. agora, depois ele chegou a um ponto que parece que as coisas meio que desandaram. O Metin, de uns anos para cá, ele começou a perder visibilidade, perder jogadores, o comércio começou a ficar parado, a gente sabia que começou a se tornar uma coisa muito robótica. Não tinha mais aquela dinâmica de jogo de você pegar o Metin, exemplo. A gente estava com a expansão de Ohara. A gente tinha alguns farms de Ohara, só que, cara, era sempre as mesmas pessoas que estavam farmando. Jogador antigo, igual eu, comecei a jogar Metin em 2007, mano. Quando eu vim pro BR, eu comecei a jogar Metin em Portugal. O meu primeiro contato com o Metin foi o Metin de Portugal. Aí foi em 2008 que eu descobri que tinha um servidor aqui no Brasil e eu fui vir para cá para jogar, até pela questão do lag,
que naquela época a internet não era muito boa e Pois. para jogar um servidor, eu acho que era o Helios que eu jogava, não lembro direito o nome do servidor, mas jogar um servidor da Europa, para mim, com uma internet daquela, digamos assim, da disponibilidade que tinha de tecnologia naquela época, eu vim jogar para cá e de 2008 para cá a gente teve altos e baixos dentro do Metin. Muitas partes onde que o jogo ficou bem pior do que estava, o jogo ficar sumido, não ter ninguém, ter ali você andar pela cidade, ter meia dúzia de pessoas e ele não fechar. E chegar nesse ponto agora que tá tudo caminhando, tudo assim, não tava o seu auge, mas também não tava no seu pior momento. O Metin, ele tava num traço mediano igual ele continuava vindo. Entendeu? Certo. Mas, por exemplo, vocês têm a On Game, nós cá na Europa temos a Gameforge. Parte daquilo que nós temos vindo a ver ao longo dos últimos anos é a informação de que em muita coisa a Gameforge teria interesse em melhorar, em fazer, mas que depois era muito bloqueada por aquilo que a WebZen, que é a empresa dona do jogo, deseja fazer. Vocês tinham algum feedback por parte da One Game que não conseguiam melhorar o jogo ou não conseguiam fazer algum tipo de correção no jogo por causa da WebZen, ou simplesmente nunca vos chegou essa informação? Cara, eles falavam aqui, pelo que eu vou te falar agora, pelo que eu tinha conhecimento. O Metin aqui do Brasil, ele era muito diferente dos outros servidores da Gameforge. Certo. A gente tem, no caso, né? Que ele vai fechar ainda, mas a gente tem uma série de Jola, atributos adicionais que não tinham nos outros servers. Então, toda vez que era para fazer uma questão de uma atualização, uma questão de uma correção, para nós era um pouco mais complicado. A gente tinha que abrir um ticket com a desenvolvedora. A gente, no caso, assim, a On Game tinha que abrir um ticket com a desenvolvedora para fazer um patch de correção, para fazer que sempre dava algum tipo de problema. E algumas melhorias que eram digamos assim, opinadas pelos próprios jogadores. Exemplo, o jogador chegava para a equipe da On Game e falava, olha, tem como vocês colocar isso? Aí a On Game falava pra gente, olha, a gente vai verificar com a desenvolvedora e vai retornar para vocês. E muita coisa era brecada ali. Muita coisa ali, muita melhoria, muita opinião, muita questão de alterações que poderiam ser boas pra gente, até pelos próprios players que estavam movimentando o jogo, era brecada ali. Então tinha, sim, uma certa dificuldade dessa questão de alinhar a forma que ambas as empresas trabalhavam. Isso é interessante perceber, porque é também esse o feedback que nós temos cá na Europa. Portanto, há realmente interesse às vezes em melhorar algumas coisas, mas a Gameforge sente que depois, quando entra o momento da exposição, ou seja, recolhem as informações. Nós cá no nosso cluster temos um servidor que é por acaso aquele que eu estou a jogar, que é o Tiger Ghost, que é um servidor dos influencers. Portanto, há um conjunto de pessoas que fazem live streams, etc., que têm um contacto direto com as equipas e que vão conseguindo fazer passar algumas informações às equipas. E, portanto, a Gameforge recolhe essas informações, trabalha em cima delas e depois vai à WebZen expô-las para fazer, ou para tentar que isso seja implementado no jogo e ouvindo a comunidade. Mas depois lá está, entre o momento em que a WebZen ouve isso e retorna para cá as coisas, passa muito tempo e muitas das vezes não é da mesma maneira. Portanto, é interessante perceber que acaba por ser um denominador comum aqui na questão, que apesar de serem duas empresas de zonas completamente diferentes, e apesar de eu saber que o jogo mãe, o jogo base é o mesmo, mas vocês têm algumas características, o problema base também continuava a ser o mesmo, que é o desenvolvimento de parte da WebZen. E eu, segundo sei, eu não sei se tu tens essas informações, mas segundo sei, por exemplo, essas diferenças que vocês têm no vosso servidor que nós não temos, eu acho que isso são escolhas da própria On Game e da própria Gameforge, porque eu acho que a WebZen, pelo menos eram as informações que eu sabia na altura, que a WebZen desenvolve da mesma maneira para as duas, mas depois cada empresa tinha a liberdade de perceber neste caso o interesse ou não do implementar. Sabes se é assim ou se era mesmo visões diferentes para duas comunidades diferentes? Como? Desculpa. Estava-te a dizer, se achas que portanto, o vosso jogo tem diferenças face ao nosso, é um jogo diferente, tem mais sistemas, tem algumas coisas diferentes. Achas que a por exemplo, neste caso na Europa, nós não temos essas informações, nós não temos cá essas atualizações porque a Gameforge não quis, ou porque a WebZen decidiu desenvolver o jogo de maneira diferente para dois públicos diferentes?
Cara, eu acredito que seja uma opção, um denominador comum entre a Gameforge e a Emir, cara. Porque aqui, exemplo, pelo que eu fiquei sabendo, teve muitas dessas alterações que não foram tão bem aceitas assim no Metin de fora. Você pode me falar melhor que você joga aí, mas eu não tenho certeza. Mas o que me falaram é que essas alterações, elas, abre aspas, foram, tipo, feitas e opinaram por deixar, como se um game tivesse Uhum. opinado por deixar dessa forma. Porque acabou fugindo o padrão, digamos assim, né? Certo. Sabes porque é que eu te faço esta pergunta sobre as diferenças? Porque neste momento nós temos que pensar no futuro. E o futuro, a partir de dia 31 de outubro, será um futuro incerto para vocês. Portanto, nem sequer é fácil de dizermos, ok, Exato. vamos permitir aos jogadores brasileiros virem para o servidor português por aproximação de língua e por aproximação de comunidade e vamos principalmente trazê-los para cá. Não é possível, porque os nossos jogos são muito opostos. Ou seja, nem sequer era possível haver a migração dos dados. Vocês, ou neste caso, Exato. tu sabes alguma coisa sobre o futuro? Já há algum rumor, há alguma coisa? O On Game falou de alguma coisa? Pela informação que a gente tem, é que não vai ter migração de uma forma oficial. Ok. A gente tem alguns jogadores que estão fazendo aqueles famosos servidor privado que vai tentar fazer uma migração. Exemplo, os caras vai tentar, tipo, pegar o que você tinha no BR, criar um servidor igual e tentar copiar isso. A gente tem essa informação que vai ter servidor assim. E agora, oficialmente, outra empresa, outra publisher, tentar pegar o Metin no BR, não temos informação nenhuma disso ainda, e é bem provável que não. Uhum. Até porque o banco de dados, ele é de posse da OnGame. Então, mesmo que uma outra empresa hoje conseguisse pegar, ela teria que haver uma negociação de bom senso entre a OnGame, essa próxima empresa, e a Emir. Então, eu acho que, assim, é uma série de fatores que tem que se coincidir, tem que estar tudo muito certo para a gente conseguir seguir com o jogo do ponto de onde ele parou. E eu acredito, olhando pelo lado de uma empresa, porque por mais que seja um jogo que a gente gosta de jogar, não deixa de ser uma empresa com fim lucrativo. Sim, sim. Então, não seria viável, exemplo, você como uma empresa nova, pegar um jogo que todo mundo já gastou o dinheiro para fazer. Eu entendo que no futuro próximo a gente pode ter uma outra empresa que queira seguir com o projeto do Metin no Brasil. Mas, porém, em relação à esperança de migração de dados em conta, eu sei que é quase nula. Quase não tem essa possibilidade. Pois. E esse é realmente um dos grandes problemas neste momento, porque há uma comunidade muito grande que vai ficar completamente à deriva. E relativamente, por exemplo, no teu caso, qual é que foi o passo seguinte? O que é que fizeste quando recebeste essa informação? Optaste por ir para privado? Estás sem jogar? Não acompanhei muito depois quais é que foram os teus passos seguintes. Cara, quando eu descobri isso, eu fiquei meio. A gente toma uma porrada. É Certo. como eu estava falando com. Eu falei com meus inscritos na época, porque muita coisa que aconteceu na minha vida durante 16 anos que eu joguei Metin, muita coisa que aconteceu na minha vida, eu de certa forma agreguei valor jogando o jogo. Exemplo, fase ruim, adolescência, casamento, tudo isso a gente pegava e distraía. Ah, você estava bem, você jogava, você estava mal, você ia jogar, então você acaba transferindo uma carga emocional muito grande para o jogo. Então o Uhum. jogo passa a significar uma outra comunidade. São amigos que você faz dentro do jogo, são pessoas que você conhece, é um outro mundo ali que você faz uma amizade e você cria um vínculo emocional, você cria um afeto. Então, assim, no primeiro dia, quando eu descobri, eu fiquei totalmente, falar assim, né? A gente fica sem chão. É uma expressão, a gente fica muito decepcionado, Sim, sabe? sim. Porque, como eu disse, cara, tem mais de 10 anos que eu escuto os outros falar, isso aí já acabou, Metin acabou, uma hora Metin vai fechar, e nunca fechou. Até que chegou um momento que saiu o comunicado oficial que iria fechar de fato. E em relação ao que eu fiz, como eu tinha começado, o nosso canal era recente, eu comecei ele em janeiro, né? Em janeiro agora de 2024, eu comecei o canal das lives e eu fiz abre aspas, uma enquete dentro do meu grupo do WhatsApp lá
do canal da live e perguntei para os caras que me assistiam aonde que eles iam jogar. E eu fiz uma enquete para que eles decidissem aonde que a gente iria continuar a live. Porque o Metin BR, para mim, já acabou a partir da 5 ali. O Metin BR, para mim, já acabou. Aí eu fiquei mais nessa questão e foi feita uma enquete dentro do meu canal lá, dentro da live, e eles optaram por servir para um privado, que é o Age of Metin. A gente foi jogar para lá. E assim, não foi só eu também, né? Porque a grande maioria do pessoal do BR que estava jogando foi pro Age. Então acabou que você teve muito rosto familiar, sabe? Certo. Muita gente que você conhecia lá do oficial foi para esse mesmo servidor. Mas, por exemplo, essa parte, se calhar aí vocês têm diferenças, mas tu não tens problemas na tua stream em transmitir servidores privados? Cara, eu nunca tive. Eu nunca tive questão de problema porque até então era eu transmitia o oficial da OnGame. Agora, com essa questão da transmissão com a transmissão do servidor privado, eu tô pensando, eu tô tendo que ver um jeito de não sofrer nenhum tipo de violação, de eu não acabar não violando direito autoral, alguma coisa do tipo. Eu Certo. sei que já tem. Já me passaram também essas informações de que a própria Gameforge já teve influência aí no Brasil, que é uma coisa que eu não consigo compreender, de verdade. Sim, eu tomei um strike domingo passado. Da Gameforge. Da Gameforge. Da Gameforge. Eu moro em outro continente. A gente não tem nenhum tipo de contrato com a Gameforge aqui. A Gameforge não cuida do direito do Metin no Brasil. E eu fui enquadrado dentro dessa lei e tomei um strike no meu canal domingo. Pois Gameforge, agora, é uma coisa muito sem sentido para mim. Pois, é para mim também. Sinceramente é algo que eu também não consigo compreender. Mas a questão é, em teoria, se isto fosse no pós 31 de outubro, eu até poderia entender que pudesse haver algum acordo jurídico entre a Gameforge e a... Vocês chamam Ymir, para nós é WebZen, Ymir WebZen Games, pronto. Enfim, é a mesma coisa. Que houvesse algum tipo de acordo para passar esses direitos para a Gameforge, até porque tem sido a Gameforge a tomar conta dessa questão dos direitos autorais. A questão que se põe aqui é a seguinte... vocês neste momento ainda têm o servidor oficial aberto, ainda há, ou seja, o contrato antigo ainda está aberto até ao dia que fecha o servidor e portanto se caberia ao OnGame esse tipo de atitudes, a caso de existir. Portanto, não faz muito sentido a Gameforge estar aí, a menos que haja mais qualquer coisa nos acordos entre as empresas que diga que a Gameforge tem esse departamento jurídico e que possa fazer esse acompanhamento. Mas é complicado, portanto... Diz. Não, exatamente. É uma coisa que, para mim, é muito... Não faz sentido algum a gente tomar um strike de direito autoral de uma empresa que não detém os direitos autorais no país onde que eu tô. Exemplo, eu tô no Brasil, aí porque... A jurisdição, ela funciona de uma forma diferente, por mais que o vínculo seja pela Twitch TV, só que cada país tem a sua jurisdição prudente, então, é vigente no caso. Então, as regras aqui, as leis aqui deveriam funcionar de acordo com, no caso, a OnGame hoje, ela detém os direitos autorais do Brasil. Então, juridicamente, quem pode me acionar se eu estou fazendo algum meeting privado, seria a OnGame, e ela nunca esquentou a cabeça com isso. Desculpa, a OnGame nunca esquentou a cabeça com isso. E a partir desse momento eu comecei a fazer umas streams e teve um dia que a Gameforge pega e me aplica um strike de 48 horas no meu canal. De 48 horas? De meeting brasileiro. Eu tava fazendo live de meeting brasileiro no Brasil e a Gameforge me aplicou um strike, cara. É isso que eu não entendi nada. Pois... Também sinceramente acho que não faz sentido. Pelo menos até o encerramento do servidor oficial acho que não faz sentido, mas é o que é. Se futuramente acabar o BR, aí porra, acabou o BR, agora a Gameforge vai ficar sozinha no mercado. Se ela quiser, eu não sei. Eu sinceramente, eu falo, é mais uma questão pessoal minha. Eu procurei e eu estou em busca dessas informações que eu até estou querendo ver essa questão com o jurista mesmo, da gente ver
o motivo e se é válido, porque assim, a gente tem todo, você como eu, você sabe que a gente tem todo um esforço, todo um trabalho, uma dedicação para a gente manter um canal, a gente e depois acabar perdendo o canal por causa de uma outra empresa que está em um outro continente que não provê esse serviço para mim. Exemplo, eu não tenho a opção de jogar pelo jogo deles, mas eles também não deixam que eu jogue o outro. Correto. Sendo que eu nem faço, sabe? Se eles pelo menos falassem, não, povo do Brasil, vocês têm acesso, a gente vai abrir um servidor aí, vocês vão jogar o meu, ou então eu vou denunciar. Beleza, agora não tem essa possibilidade. Certo. A gente não consegue nem logar no servidor de vocês. O nosso IP brasileiro é bloqueado aí. Sim, é a mesma coisa que acontece nós aí. Nós aí é a mesma coisa. Há um bloqueio regional. Então, e portanto, se efetivamente, eu não sei se tu tens algum tipo de conhecimento do jogo atual. Nós tivemos, neste caso a Gameforge teve uma forma de desenvolver diferente e eu gostava de perceber como é que a One Game tem feito. Vocês mantiveram-se sempre com o mesmo servidor ou volta e meia haviam servidores temporários, havia algumas coisas novas? Como é que a One Game tem gerido aí? Cara, aqui a gente sempre manteve. O que aconteceu? A gente tinha 3 servidores. Ok. Eu falo assim, quando começou o jogo, começou com 2 servidores, abriu o terceiro servidor. Não ficou uma coisa muito boa, porque o que acontece? A gente acabou segregando muito a questão dos jogadores que jogavam nesses servidores. Então ficou 3 servidores disponíveis, porém, ou a mesma pessoa jogava nos 3 com contas diferentes, ou não tinha gente suficiente para lotar um servidor. Houve uma migração, que era o Yami e o Ikari. Foi aberto 2 servidores. Um servidor antigo, a OnGame jogou os 3 que já haviam antes dele e migrou, fez uma fusão e colocou no Yami. O Ikari, ela abriu um servidor do zero. Também não deu muito certo, porque a galera foi jogar no Ikari e depois de alguns anos ele acabou migrando e se tornando uma fusão de novo para o Yami. E depois dessas 2 experiências, a OnGame nunca mais abriu outro servidor. Ela só deixava um servidor para o BR com os canais lá para a gente fazer o acesso. Okay. Não tinha essa questão igual a Gameforge que eu percebi de uns tempos para cá, até procurando, até por causa dessas questões que ocorreram com o BR, a gente percebeu que a Gameforge tinha começado a fazer uns servidores de temporada. Certo. Que era umas coisas melhor. Aqui a gente nunca teve esse tipo de experiência. E achas que isso pode ser uma das situações responsáveis pelo... Porque repara, nós cá na Europa temos, até fazemos um bocadinho de graça com isso, que é... nós vamos tendo estes servidores temporários como forma de trazer jogadores e depois voltar a metê-los para os servidores que já estão um bocadinho mais vazios. Nós cá, eu posso dar só aqui uma pequena explicação rápida. Nós cá temos o servidor Tiger Ghost, que é aquele que eu jogo, que é uma espécie de um servidor especial, ok? É um servidor com as rates mais altas, neste caso com a XP por causa do evento, por causa do Uriel. Temos eventos diários, temos ali alguns benefícios e portanto é um servidor pensado para os influencers. Há 4 anos atrás a Gameforge decidiu abrir este servidor e trazer algumas pessoas influentes na Twitch e no YouTube, porque tu não consegues entrar naquele servidor só registando, tu tens que ir falar com essas pessoas e essas pessoas dão-te um código e é com esse código que tu consegues criar contas nesse servidor. É uma forma de bloquear os bots, é uma forma de... Pronto. Até porque depois há aí um esquema, etc. Depois, mais recentemente, nós tivemos uma novidade que foi os servidores pagos. Portanto, nós temos 3 servidores que tens que pagar para poder jogar. Tens o Ruby, que pagas uma vez e que podes jogar infinitamente lá, e depois tens o Onyx e tens o Emerald, que são 2 servidores mais recentes que têm uma mensalidade e que tu depois podes manter lá, tens alguns benefícios, etc. E portanto a Gameforge pegou muito isso. E depois temos alguns servidores do passado, servidores como neste caso o Ezreal, o Iberia, Itálias, Europa, porque isto depois está dividido em clusters, não é propriamente tudo junto, mas aqui no meu cluster, que é o cluster ocidental, nós temos neste caso o Serpent, que é um servidor
meio que diferente, meio que temporário. Depois temos o Tiger Ghost que eu já te expliquei, o Ezreal e o Iberia e o Teutonia. O Teutonia é um servidor alemão, o Ezreal e o Iberia são servidores com os registros fechados, portanto as contas que lá estão são as contas que lá estão e ninguém mais pode criar. E depois tens o Europa, que é onde nós acreditamos que no futuro, por exemplo, esse servidor que tu disseste que jogaste em 2007, 2008, é um servidor que provavelmente não, de certeza está junto neste Iberia, que é a junção, porque foi acontecendo assim, nós tínhamos o servidor português, depois o servidor português já estava muito mal e juntou-se com o servidor espanhol e então criou-se o Iberia e agora acreditamos que no futuro o Iberia vai se juntar ao Europa e por aí fora. Portanto, a Gameforge tem utilizado esta estratégia de abrir servidores, fechar servidores, ir juntando. Por exemplo, nós tivemos um servidor recentemente, mais ou menos, que se chamava Tempest, que o objetivo dele era que tu chegasses a nível 1 de campeão, ok? Naquele servidor, e depois conseguias transferir essa conta desse servidor para outro servidor que não era temporário, ou seja, com o objetivo de tornar mais fácil a evolução e levar-te para lá. Tu não achas que a OneGame podia, ou seja, o facto da OneGame não ter evoluído nesta estratégia, não ter criado estas estratégias de marketing, pode ter feito a WebZen olhar para a parceria que tinha e dizer, pá, desejamos terminar a parceria com vocês, ou achas que é mais do que isso? Cara, com certeza. Nunca foi o forte o Metin Brasil nunca teve um forte de divulgação. Eu falo assim, eu na época, eu até tentei uma parceria com o game, quando eu comecei a fazer live, porque o Metin oficial tinha 2 pessoas que streamavam. Era Ok. eu e o Alemão, Uhum. que é o rapaz que tinha essa parceria com o game. Você não via um encarte no Instagram, você não via uma divulgação do Metin, você não via uma pub, você não via um pop-up, você não via nada do Metin, cara. O Metin, ele não era divulgado. Quem sabia do jogo era quem já jogou na infância. Quem sabia do jogo era o cara que já conhecia o jogo. Se você é uma pessoa de, vamos botar assim, um adolescente hoje de 16, 17 anos, ele não conhece o Metin, a menos que ele tenha contato com alguém que jogou. Porque não tem uma maneira de você chegar e falar bem assim, vou procurar o jogo. Porque não tinha divulgação, não tinha marketing, não tinha promoção, não tinha nada. A empresa, tipo, ela manteve o jogo, foi empurrando com a barriga, até o ponto que deu, que fechou. E isso provavelmente pesou muito na decisão dessa não renovação de contrato. Até porque, cara, é uma coisa que eu falava. Quando eu abri a live de Metin, todo mundo falava que não tinha divulgação. Todo mundo falava, pô, Metin tinha que ter divulgação, tinha que ter anúncio, tinha que ter clipe, porque a Gameforge em si, ela tem isso. Às vezes você tá mexendo no YouTube lá, você pega um AD do Metin da Gameforge, alguma coisa. Um game nunca se preocupou em fazer isso. Sim, sim, nós cá temos, Então, temos publicidade, sim. isso acabou que atrasou também, de certa forma. Que deu uma desfavorecida na questão do servidor. Então, e por exemplo, parte, por exemplo, dos jogadores portugueses que foram jogar no servidor brasileiro vão com um engodo que é o engodo da vossa moeda ser muito mais fraca do que a nossa. Ou seja, nós vamos para aí e carregamos cash e é muito barato para nós comparativamente àquilo que é cá. Tu sentes que, por exemplo, se a Gameforge vos desse um servidor para vocês jogarem, mas com a nossa moeda euro e com os preços que nós temos atualmente, tu consideras que isso seria possível para vocês, por exemplo? Eu vou-te dar só um exemplo. Uma luva do site, a chamada luva de ladrão, custaria mais ou menos, em números redondos são 10 euros por mês. Seriam equivalentes se calhar a 55 reais por mês. Isso seria possível para vocês? Sem um ajuste? Não. Pois. Não, porque a questão da moeda, ela é muito importante nessa parte do cash. Eu falo um jogador de Metin, assim, eu não falo o cara que gastava menos, mas um cara mediano, ele colocava ali seus 300, 400 reais de cash por mês, né? Ok. Se você for fazer uma conversão ao euro, o cara teria que gastar mais de R$ 1.000 por mês para conseguir, contando que o Brasil, o salário mínimo é uns R$ 1.400, Uhum. é inviável para a gente jogar com qualquer moeda em euro. Qualquer tipo de cash MD em euro, para a gente não compensa. Aí o que acontece? Eu vou entrar no exemplo da OnGame. A OnGame, você pegava 10k de cash por R$ 25.
Ok. entende? Com 10k de cash, você gastava a luva do ladrão de 30 dias, era 5k e pouco, ou 6k de cash. Então saía R$ 12 uma luva do ladrão pra gente, o exemplo que você usou. Isso cá Se seria fosse 2 botar euros por em aí. euro, 2 se fosse euros. botar em euro, ia gastar uns R$ 60 Sim, sim. para um item que pra gente era papo de 12, R$ 15. Não tem como. Isso é o básico. Eu falo traje, pet, amuleto, tudo que a gente tinha que ficar pegando no site todo mês. Então, Sim. pra gente não funciona. Não funcionaria. Se mesmo que a Gameforge falasse bem assim, eu vou abrir um servidor aí. Porque se ela abrir um servidor físico na Europa, vai ter a questão do delay, do lag. Sim, sim. Então, pra gente não é viável. Agora, um servidor brasileiro com uma moeda brasileira, aí sim. Mas eu creio que não, porque pelo que eu vi do histórico da Gameforge, ela não é muito de se movimentar em relação a isso. Pelo que eu estava pesquisando, eu não sei, você vai poder me falar melhor, mas pelo que eu estava pesquisando, ela não tem isso muito de. Porque ela joga na Europa, então é mais basicamente a mesma, Sim, eu faixa posso de dar, valor posso ali. dar um caso concreto que é, nós cá temos um exemplo desses que é o servidor turco, por acaso até estão aqui a falar no chat, que é um servidor que é da Gameforge, que portanto é exatamente igual ao nosso, só que na Turquia a moeda é bastante mais fraca e não existe bloqueio regional e portanto há muitos jogadores que jogam no turco com o objetivo de carregar item shop a um preço muito mais barato e conseguir ou seja, o jogo é exatamente o mesmo, o cash é que é muito mais forte, portanto a IS vale muito menos comprado em euros. A questão que se põe aqui é a seguinte: efetivamente a Gameforge pode abrir um servidor localmente no Brasil. A questão é, isso nunca, ou seja, seria sempre uma guerra infinita na ideia de que, em primeiro lugar, se fosse um servidor exatamente igual ao nosso, isso ia fazer com que muita gente utilizasse VPNs e estratégias para poder jogar aí, e obviamente que iam estar a aproveitar-se do facto da moeda ser mais fraca. Portanto, a Gameforge ia fazer concorrência a si própria, não é? Ia perder jogadores da Europa a gastarem euros para ir gastarem em reais. E em segundo lugar, isso depois ia acabar porque repara, a Gameforge tem neste momento a licença no México, mas não distribui o Metin no México. Portanto, se tu, ou seja, a Gameforge já está de alguma forma presente na América do Sul, mas nunca demonstrou grande interesse em desenvolver a região aí. A nossa questão é, para nós, o que seria correto era, obviamente, a Gameforge, juntamente com a One Game e com a WebZen, sentarem-se à mesa e darem continuidade ao vosso progresso. Ou seja, quanto mais não seja porque há pessoas que têm milhares de reais investidos no jogo ao longo destes últimos anos. E, portanto, apesar de nós sabermos que nos termos e condições das empresas o risco do encerramento, etc., estar sempre lá contemplado, nunca nós, inclusive eu não sei como é que funcionava aí no Brasil, mas cá nós temos muito aquela ideia de que os servidores privados, os servidores ilegais, são servidores que de um momento para o outro fecham e vão-se embora com o cash e não sei o quê, e portanto é melhor jogar oficial que é mais seguro. Mas, a partir do momento em que o vosso servidor encerra dessa forma, perdendo tudo, nós estamos em cima da mesa com uma situação de um servidor privado. E portanto cai por terra o argumento de que é um servidor que vai ser infinito e que nós temos aí o dinheiro investido. Portanto, Exatamente. eu concordo sinceramente que eles devem de alguma forma encontrar uma solução para vos dar continuidade. O melhor e o ideal seria, sem dúvida nenhuma, vocês conseguirem continuar com o vosso servidor, sendo gerido pela Gameforge ou pela OnGame ou por quem quisesse. Mas no mínimo uma alternativa, nem que fosse a abertura de um servidor com reset, um servidor novo, um servidor oficial igual ao nosso, aberto aí. Agora, por exemplo, há a possibilidade, como estão aqui a dizer, aqui no chat, de vocês serem integrados no turco. Por exemplo, num cluster turco em que a moeda é mais fraca e, portanto, para vocês comprar da moeda de lá seria melhor do que comprar do euro. Mas seria interessante para a Gameforge esse tipo de negócio e, acima de tudo, faria sentido, tendo em conta que a comunidade turca é uma comunidade gigante. São servidores completamente lotados. Eu não sei se tens esse conhecimento, mas seria muito complicado juntar ainda mais gente em cima já da multidão. O que é que tu pensas sobre isto? Cara, eu assim, a minha opinião sobre a Gameforge e o Brasil, ao meu ver, não tem acordo. Não tem acordo, não vai haver, até porque logo quando o Metinha soltou o anúncio que ia fechar, o pessoal entrou em contato com a Gameforge, enviando mensagem,
no Instagram deles, no fórum deles, ficaram flodando, a comunidade brasileira foi lá e fez o que ela sabe fazer de melhor, encher o saco dos outros. Elas foram lá e ficaram enchendo o saco, mandando um monte de mensagem. E a Gameforge, a resposta que a Gameforge deu foi simplesmente: olha, a gente não tem nada a ver com o problema de vocês, resolvam entre a desenvolvedora e a OnGame. Boa sorte. Certo. Acabou, foi o que a Gameforge falou pra gente. Então, assim, eu não acredito que a Gameforge tenha algum intuito ou alguma intenção de assumir o Metin no Brasil, até porque entra-se pelo fato seguinte: todo mundo que jogava o Metin BR, todo mundo que jogava o Metin oficial do Brasil, durante todos esses anos, teve essa questão de acúmulo de bens. Acúmulo de personagem, eu tinha um personagem full, eu tinha uma montaria, eu tinha uma faixa boa, eu tinha umas pedras do dragão boa. Agora, mesmo que amanhã outra empresa fale bem assim, ó, vou lançar o oficial, eu te garanto que ninguém vai querer começar do zero de novo. Aquele 1/10, aqueles 10% de jogador que quiser começar do zero, qual a certeza que ele vai ter de que o jogo não vai fechar igual o primeiro fechou? Porque, cara, era muito dinheiro. O Metin brasileiro movimentava muito dinheiro. Eu falo de uma forma oficial de compra de cash. A gente tinha pessoas aqui no Brasil que tinham, obviamente, tinham classes sociais diferentes, e as pessoas gastavam ali 2, 3, 4 mil reais em euro, desculpa, Em em reais, cash. em cash. Então era uma compra certa ali de uns 3 mil, 4 mil reais de cash todo mês. Sim, até para cá, até para nós é muito. Isso é quase 1000 euros. Sim, aí, então tinha sim essa parte de pessoas. Agora eu falo, tinha gente ali, porque a gente sabe que existe o black market em cima do Metin, isso é inevitável. E tinha gente ali, se fosse contar por esse esquisito, tinha 200, 300 mil reais de bens dentro do jogo, que Uhum. perdeu. Então, eu duvido muito uma pessoa que levou anos para fazer esse tipo, para acumular esse tipo de bem, para fazer esse tipo de personagem, que ela vá dar espaço para outra empresa. Aqui no meu caso, eu fui jogar um privado. Porque o privado, a gente sempre teve, igual você comentou, porque tem aquela concepção de que, não vou jogar o privado porque o privado vai fechar, vai levar meus itens, eu vou perder dinheiro, vou perder tempo, eu vou jogar o oficial, que o oficial não fecha. Só que o oficial fechou. E aqui no Exatamente. Brasil foi o contrário. O privado tem 7 anos lá, o que eu tô jogando tem 7 anos online. E tá lá, e agora ele ficou mais forte porque a galera que saiu do BR foi para ele. Então, assim, Sim. cara, hoje não tem nada certo para brasileiro. Você não tem como criar uma ideia de que algo é certo para a gente aqui hoje em relação a Metin. Porque a única coisa que deveria ser o certo, fechou, que é o oficial. Certo. O oficial que deveria ser o certo, o oficial que deveria. Não, a gente não vai fechar, a gente vai vender. Sabe? Igual a maioria dos jogos, quando querem continuar, não, ó, sei lá, a game vai vender os direitos para Level Up, uma outra empresa brasileira. A game vai vender os direitos para, sei lá, para Facebook, alguma outra coisa. Não, eles simplesmente interromperam o contrato. Isso já diz muito para o jogador brasileiro de que não querem a continuidade do jogo, pelo menos não do jeito que está. Então, às vezes, a medida drástica de fechar e deixar perder tudo pode ser uma jogada boa para quem, exemplo, a gente não tem como afirmar, mas se uma outra empresa quiser pegar os dados depois, é melhor deixar acabar, entende? Do que ter todo esse trâmite legal de levar banco de dados, levar pessoas, contas antigas, é muito para uma empresa, você olhando pela forma de um empresário falando, para mim é muito menos dor de cabeça eu botar minha equipe, botar um jogo do zero e tudo que você fizer, você faz do zero aqui, do que eu ficar pegando backup seu de 2015, que aí vai chegar um jogador, às vezes que parou de jogar em 2016 e vai voltar a jogar hoje. Aí o backup corrompeu, deu alguma coisa, tudo isso é uma futura dor de cabeça para o possível próximo dono. Então eu acredito que não vai haver essa questão de migração essa questão de migração de dados, migração de itens, migração de personagens. Não tem, porque é inviável, não dá certo. A empresa, qualquer empresário que fosse investir, porque tem a questão do contrato com a distribuidora, a gente sabe que existe um valor que é pago,
não é algo de bom agrado, assim como tudo, é um comércio, então há um valor a ser pago para ser cumprido esse contrato, para ser adquirida essa posse de direito, e esse valor ele tem que ser retornado para o empresário de alguma forma, para a empresa de alguma forma. Então, assim, por isso que, ao meu ver, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que o Metin BR não volta. Se voltar, vai voltar do zero, todo mundo pelado, level 1, acabou. Certo. Mas, por exemplo, nós também já tivemos cá, inclusive, por exemplo, em Portugal, servidores que duraram bastante tempo, até mais de 10 anos, e eram servidores com bastante, digamos assim, com bastante nome a partir de certa altura. O problema é que nós cá, diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, no Brasil, a OneGame sempre fez vista grossa aos servidores privados e nunca, creio eu que nunca se tenha preocupado muito com eles, nem com as streams, nem com os vídeos nos servidores privados. Mas nós cá na Europa não foi assim. Portanto, nós cá na Europa, a Gameforge, a partir de certa altura, já há mais de 5 anos, que a Gameforge anda em cima de servidores privados, a Gameforge anda em cima de vídeos dos servidores privados e, portanto, se calhar esse servidor que tu estás a jogar agora, se estivesse cá na Europa, já tinha sido encerrado pela Gameforge se assim houvesse essas condições. Portanto, não tens medo que, efetivamente, se a Gameforge não apresentar uma alternativa e se continuar a fazer essa marcação cerrada que tem feito cá na Europa, que não possa, de facto, no teu caso, acabar com a tua possibilidade de fazer streams? Ou seja, tu poderás continuar a jogar no servidor em que estás, mas a questão dos vídeos e a questão das lives com a Gameforge a gerir será muito complicado, no meu entender. Não vês isso como eu sei que nós já falámos sobre isso, mas na questão de se não houver de facto uma continuidade e se essa continuidade depender do bom grado de alguém que tente chegar à frente para comprar o servidor, tu não vês que isso possa colocar ainda mais problemas para a comunidade do Metin, que apesar de tudo neste momento é como se fosse uma comunidade desalojada, não é? Não tem onde jogar oficialmente a partir do dia 31 de outubro. Cara, eu falo que isso é um assunto muito complicado, sabe? Porque vai ficar difícil. A minha questão como streamer, eu não sei como que a gente vai seguir. A Gameforge, ela já tá de certa forma interferindo já nessa questão. A gente nem finalizou, a gente nem perdeu ainda o servidor e já tem essas questões, igual eu falei com você, de strike, de Gameforge ficar em cima. E não sou só eu, cara, tem muitos amigos meus que é streamer aqui no BR também que tá sofrendo com essa questão de não sei por qual motivo a Gameforge ficar em cima da gente, entendeu? Uhum. Então é complicado, mano. É complicado. Eu não sei, a parte de futuro de stream, eu não sei como é que vai ficar. Eu sei que eu vou continuar jogando, agora se eu tiver que parar de fazer stream, vai ser uma coisa bem triste pra gente. Até porque eu construí o canal em cima de live de Metin, entendeu? Uhum. Sei o que isso é. Eu já perdi 2 canais de YouTube à custa dessa situação, do início dos strikes. E tive muitos anos afastado desse projeto, exatamente por causa da impossibilidade, porque querendo ou não, eu não sei como é que está a ser essa tua experiência agora. O que é que tu estás a achar de um servidor privado? Estás a gostar mais? Estás a gostar menos? Como é que é aí? É igual eu falo com o pessoal da live. Tem algumas coisas no servidor privado que me deixaram assim, é, digamos assim, abismado. Eu tô gostando. A relação entre equipe e jogador é bem melhor. Uhum. É porque a gente tinha problemas exemplo, no oficial você mandava um ticket para fazer qualquer coisa, você tinha que esperar, era 1 mês, 2 meses para a pessoa responder. Aqui você manda o suporte, os caras respondem. Aqui a evolução é muito mais rápida, então, de certa forma, me causou um pouco esse espanto no começo, porque eu sou acostumado com uma questão mais demorada, só que aqui é muito mais rápida a evolução. É melhor para a gente, no caso assim, construir um personagem, o drop é melhor. Então, assim, a minha experiência até agora, até o momento, está sendo boa, mas também ainda tem coisas que eu estou precisando me adaptar um pouco, porque a gente é acostumado ao quê? Por mais que o servidor brasileiro ele não fosse um servidor tão difícil, mas ele era hard em algumas coisas, ele demandava de
muito investimento, seja de tempo, seja de dinheiro. E aqui as coisas acontecem um pouco mais rápido. Então, assim, eu tô curtindo, eu nunca tinha parado, como você disse também, a questão de ter um servidor oficial era uma certa garantia de estabilidade que a gente falsamente criava na nossa cabeça, então eu também nunca tinha parado para me dar a oportunidade de ficar jogando muito de servidor privado. Só que Era isso até que o momento eu não era tenho isso que eu te nada queria parado. perguntar. Esta é a tua primeira experiência em servidores privados? É quase a primeira. Eu cheguei a jogar uma época, e só que eu não joguei muito, eu joguei coisa de semana, servidor privado. Eu nunca Uhum. joguei, nunca peguei para upar, digamos assim, eu vou pegar e vou upar um char no privado e vou fazer um. Não, foi sempre um caso esporádico. Eu logar, olhava as lojinhas, olhava como é que tava, só que não me enchia os olhos, então eu saía. Certo. De fato, está sendo a primeira experiência de jogar propriamente dito, no sentido, vou farmar, vou conseguir um set bom, vou melhorar meu equipamento, meu personagem, pela primeira vez está sendo com ele É agora. muito interessante mesmo, porque eu tenho o caminho exatamente oposto, que é, acho que a única vez que eu estou a jogar o oficial, digamos assim, com um bocadinho mais de atenção é agora. Durante os últimos 10, 12 anos só joguei privados, montes deles, dezenas deles. Portanto, temos caminhos completamente opostos e isso é muito interessante. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. De certeza, eu vou quase te responder à pergunta e a ver se acerto. De certeza absoluta que aquilo que neste momento está mais a surpreender é os updates de qualidade de vida, ou seja, a evolução que o jogo tem, ou não? Sim, Pois. sim, eu não preciso ficar aqui 12 horas farmando, cara. Certo. Essa questão de você conseguir entrar no jogo aqui, você fazer uma rotação de boss e 40 minutos você pode deslogar, que você já fez um drop considerável, isso está sendo maravilhoso para mim, cara. Isso está sendo uma outra vida. É muito bom isso. Passaste de andar de trotinete a andar de Fórmula 1. Exato, cara. Exemplo, aqui eu vou dar um exemplo do que eu estou jogando agora. Eu entro no jogo, eu posso ficar aqui 40 minutinhos online, eu vou fazer uma rotaçãozinha, um Nemeri, Jotun, Yama, faço ali um dragãozinho e tá tranquilo. Já fiz meu drop, coloco as coisas na lojinha para vender e espero a lojinha vender. Agora no BR você tinha. Vai, faz não sei o quê, pega chá, pega item, pega não sei o quê. Era tanto, era quase um trabalho. Aquilo se tornava exaustivo. Aqui é mais fluido. O negócio é tudo mais fluido, a jogabilidade é melhor. Então, assim, pra gente que tem uma rotina de trabalho, uma rotina de eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, é muito mais vantajoso, porque é rápido, as coisas são rápidas, você não se prende muito, o seu Exa- tempo é otimizado, Exatamente. mil vezes. É tal e qual a visão que nós cá temos, neste caso a minha, apesar de que aqui no Tiger Ghost teres algumas, no servidor que eu estou a jogar, obviamente, teres algumas vantagens, bastante mais simples do que o jogo clássico, chamando assim, mas mesmo assim não tem comparação. E deixa-me só fazer-te uma pergunta: tu aí nesse servidor que estás a jogar tens offline shop ou ainda é o sistema antigo de lojinha aberta com o client? Não, tem offline shop também, Pois, pois, tem offline shop. pois. Ele já é padrão, 3 dias E assim, o pacote que vende na vendedora, o pacote de venda de itens, Uhum. você vai na vendedora, compra o pacote, arma a sua loja e ela fica 3 dias ali. Você não Mas precisa é de pegar item mais shop, cash, não é de borla. igual o oficial. Isso, é free. Não é igual o oficial, que eu Ah, tinha que comprar uma loja cash por 30 certo, dias. certo, Aqui é só ir na vendedora, compra o pacotinho, vai ali, monta, certo. acabou. Exatamente. Já tá 3 dias. Aí depois de 3 dias, eu compro outro pacote e reabro a loja. Ela abre no mesmo lugar com os mesmos itens. Então é bem mais prático. Não A tem. montagem, a venda. Como dizem os brasileiros, não tem para eles. Não tem para eles. É completamente diferente. É. Exatamente. Nós estamos na mesma visão, porque é de facto esse, sabes que um dos pontos, só para te dar conta aqui da minha situação, um dos pontos que me fez vir jogar oficial foi porque eu decidi trazer uma série para o meu canal chamada Metin 2 em 2024, em que eu analisava um bocadinho os pontos do jogo, como é que estava o jogo em 2024, porque a partir de certa altura a Gameforge disse claramente não vai haver vídeos de privados, não vai, todos os privados que nós conseguirmos fechar, vamos fechar, portanto disse claramente acabou os servidores privados e abriu aquela versão
Aliás, nós tivemos uma coisa que foi fechar um servidor chamado Rubino e depois o servidor, a Gameforge, abriu um servidor também chamado Rubino, mesmo para dar ali aquele troll. E a questão é que a partir de certa altura eu comecei a analisar o jogo do tipo, pronto, então esta é a nossa única alternativa, se eu quiser fazer um vídeo ou uma live sem perder o canal só pode ser aqui, então vou começar a olhar para isto a fundo. E uma das questões que eu tenho batalhado mais é precisamente contra isso, ou seja, posso compreender que é um jogo mais hard, posso compreender que é preciso dar mais grind para fazer certas coisas, pronto, isso é o estilo do jogo. Agora, para mim, que sempre estive habituado, por exemplo, àquilo que tu agora estás a dizer como uma grande melhoria, eu sempre estive habituado a isso. Eu convivo com offline shop de borla, convivo com elementos, ou seja, vidro de procura ou procura de lojas, de itens nas lojas, até Action House, não sei se alguma vez chegaste a experimentar, que é um sistema de leilão que nem sequer offline shop tu literalmente dropas um item para dentro de uma janela e ele está no leilão do servidor. Portanto, eu tive sempre contacto com essas formas de jogar e, portanto, quando eu vim jogar aqui para o oficial e quando eu vim aqui para esta realidade, foi meio que vim de cavalo para burro, percebes? Porque eu senti que o que é que está aqui a acontecer? Portanto, esse é um dos elementos que, por exemplo, aqui na Gameforge nós ainda temos exatamente igual ao que vocês tinham. Portanto, nós temos offline shop dentro da item shop, pagando a cash. Nós temos o vidro da procura, mas de forma muito limitada, só temos 15 dias por mês com escudos, mas para escudos tu vais ter que gastar moedas na mesma. Portanto, acaba por ser aquela história, tu compras a luva mensalmente e depois ganhas escudos para teres 15 dias de vidro, mas 15 dias de vidro não são 30 dias de vidro e, portanto, estás sempre limitado, por exemplo, à questão de ter duas contas. E deixa-me fazer-te essa pergunta. Vocês no servidor brasileiro estão muito obrigados a ter várias contas ou duas contas vocês conseguem fazer a vossa vida? É que o nosso servidor está completamente multi-account. Completamente. Eu vou te falar que eu era um jogador mediano e eu tinha 27 contas. Eu era um jogador 27 contas. 27 contas. Porque tinha amigos meus que tinha 70, 80 contas. Sim. Dependendo do que era o farm. Farm lasca. Tinha cara aqui no BR, tinha cara que tinha 60 contas só para farmar a Pedra do Dragão. Sim. As pedras comuns. Vocês têm a missão diária, não? Vocês têm as diárias? Que dá uma cor draconis? Vou-te contar um fun fact. Nós temos cá em Portugal um jogador que tem 600 contas. Que faz diárias em 600 contas. Uhum. Só para teres ideia. Não é, cara. Tem jogador que tem essa disponibilidade de tempo. Sim. Tem essa disponibilidade de tempo. Às vezes os caras ficam assim. Tem mais de computador. Tinha colega meu que tinha 3 computadores dentro de casa para metim, porque tinha limitação de 16 contas. Então os caras, rapaz. Limitação de 16 contas que é ligada em simultâneo? Era no máximo 16 contas. Mas por limitação do PC ou limitação do cliente? Eu creio que seja limitação do cliente, porque os caras pegavam 3 PC, mano. Os caras montavam 3 computadores pra ficar logando mais conta, pra adiantar. Não, é de facto complicado. E tu, por exemplo, sabes uma das coisas, para além da offline shopping, não sei o quê, uma das coisas que a mim, pelo menos, mais confusão me faz é os espaços. Tu tens as expansões de inventário, etc, e consegues alargar a tua quantidade de espaços, mas principalmente no armazém, nós cá, eu não sei como é que é aí, mas nós cá estamos limitados a um espaço. São 45 slots de armazém que são expansíveis por mais 90 com cash. E no final do tempo desse cash, ou renovas, ou os itens ficam lá presos, os que tu lá tiraste. Portanto, vais ter que renovar mais um mês os que tu lá deixaste. É exatamente igual. Pronto. Mas para nós que vimos dos servidores privados, que estamos habituados a ter inventários ao pontapé, armazéns com 5 inventários, é uma coisa perfeitamente banal. Depois tu acabas por ter a necessidade de ter vários personagens só para armazém. Tu tens personagens que a única existência deles é tralha. É um para livros, é um para pedras, é um para refines, e isso, eu acho isso muito limitativo em 2024, porque chega à altura que tu já nem sabes em que conta é que está as coisas, já estás perdido e não faz sentido nós olharmos para isso. E portanto, deixa-me dar-te essa má notícia, que no caso de vocês virem para o europeu, os problemas nesse aspecto são os mesmos. Portanto, nesse aspecto vais ter que ter na mesma as 27 contas e talvez até mais.
Exatamente. Olha, Canela, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Foi uma conversa muito interessante e foi, acima de tudo, um ponto de vista de quem está aí na realidade. Ahm, Pá, e não sei se queres fazer aqui a tua declaração final para te despedir do pessoal aqui de Portugal. Rapaziada, é um forte abraço. Eu fico meio triste, assim, eu quero agradecer a oportunidade também. Eu fico meio triste pela forma que as coisas aconteceram, mas como bom jogador de metim, eu sei que a maioria de vocês, independente se for brasileiro ou se for de Portugal, vocês vão entender que a gente nunca para, a gente só dá um tempinho, então torceremos para que num futuro próximo isso possa mudar, certo? Muito obrigado, meu mano. Eu agradeço a oportunidade também de falar. Nós é que E agradecemos. é isso, rapaziada. Forte abraço. Um grande abraço a todos, malta. Agradecer uma vez mais ao Canela, pá, e uma força a toda a comunidade do Brasil, pá, que isso é realmente uma situação muito complicada e vemos aí em próximos vídeos. Um grande abraço e já sabem, na descrição, todos os canais do Canela. Passem por lá. Um grande abraço.